Buenos dias, buenas tardes, buenas noches, good morning, good afternoon. Deixa eu ver se fica melhor assim, acho que sim, né? E aí, gente? Como o título deste vídeo diz, se eu lembrar de que o título é esse, né, na hora que eu for postar, somos feitos de substância. Essa foi a ideia de começar esse vídeo. Eu queria fazer um vídeo hoje porque eu tenho bateria, daí quando eu tenho bateria no celular eu aproveito para fazer vídeos, né? E canalizar o que eu venho pensando enquanto eu vivo longe do celular, né? Eu fico bem longe do celular, daí eu vou, me comunico com o celular e depois saio e tal. Depende, a semana. Mas quando eu tenho bateria e quando eu tô me sentindo muito linda, gente, eu tô me sentindo muito gata. Ai não, eu não queria ser uma gata, mas enfim, os gatos sofrem, né, gente? Fazendo um parêntese nesse assunto. Gente, os gatos sofrem demais, assim, a procriação deles é horrível. Tipo, você sabia que sai espinhos do órgão do genital masculino do gato, do macho? Pra fecundar a fêmea, tá ligado? É horrível. Então, tipo, se você tá chamando alguém de gato, assim, ô gato, ô gata, basicamente essa pessoa deve ser meio agressiva de alguma forma, porque se a relação sexual dos gatos é horrível assim, imagina, gente, que tipo de espécie é essa, né? Mas enfim, o título do vídeo. Somos feitos de substâncias, né? E a minha substância tá me deixando muito linda esses últimos dias, tô me sentindo muito bonita. Então, eu gosto de fazer vídeos quando eu tô me sentindo muito bonita, né, gente? Quando eu tô me sentindo uma coisa assim, meio esquisitona, eu prefiro esquecer que existe esse rosto, né? Simplesmente devocional, assim. Nem sei quem eu sou, nem me vejo no espelho. Mas enfim, espero que esteja alto, né, esse volume. Que a minha voz esteja sendo agradável pra vocês. Deixa eu trazer mais pertinho aqui. Eu acho que fica até melhor se trouxer mais perto. Somos feitos de substância, né? Essa é a ideia do vídeo. E o que me levou a fazer isso é pra gente começar a perceber, né? Qual que são as substâncias que são colocadas no nosso dia a dia, né? Na nossa rotina. E também perceber agora, você que está assistindo o vídeo, você deve ser um ser de uma idade avançada já, que já viveu várias energias, que já tem várias experiências, que já consumiu muitos alimentos, muitas outras coisas, muitas pessoas. Então, eu imagino que você já deva perceber, né? Ah, o meu corpo é água, é osso, é pulmão, é fígado, é intestino, é estômago, são, né, pele, constituição, olhos, boca, nariz, joelho e pé. E é isso, meu corpo é isso. Porém, enquanto a gente está consumindo alimentos, consumindo outros tipos de fontes exteriores, a gente acaba se tornando essas fontes, né? Essas fontes exteriores em si. Então, enquanto eu estava preparando a substância que eu gostaria de ser, gente, eu tô aqui, né? Vou me alimentar junto aqui com vocês. A substância que eu gostaria de ser é arroz, gente, é puro arroz. Eu gostaria de ser puro arroz, apenas arroz. E, porém, gostaria, né, de chegar nesse ponto de ficar, sei lá, mais de 50 dias só me alimentando de arroz e ser puro arroz, dominar o arroz de um jeito maravilhoso, mas eu não sei se o arroz
é a substância ideal, perfeita para mim. Se for, irei viver isso naturalmente, né? Irei viver ser arroz, né? As pessoas vão me chamar de arroz na rua. E aí, arroz, beleza? Tudo bem? Tudo bom, galera? E aí, cheguei, o arroz chegou na área, tamo aí. Seria meu sonho, gente? Seria meu sonho. Pode me chamar de arroz. Que eu gostaria de ser a substância arroz pura, assim. Porém, eu ainda tenho desejo. Mentira, gente. A fita do arroz é tão. É outro parêntese, né? A fita do arroz é tão incrível que você acaba se tornando tão distante de qualquer energia sentimental pelos desejos, tá ligado? Tipo, uma parada que eu tô tendo é que, assim, eu tenho alguns compromissos com alimentos. Isso existe. Se você percebe que todos os dias você tem que tomar o café às 3 da tarde, é porque você tem um compromisso com o café de alguma forma, né? Você criou um certo tipo de compromisso com esse café. Aí, a fita de se realizar, assim, de ter uns compromissos com os alimentos, é que eu escrevi alguns preparos de alimentos, porque é isso que eu faço para seres, para nutrir alguns seres, né? A partir da minha transmutação, né? A partir do meu corpo, a partir da minha consciência, psique e da minha interligação com esses seres, né? Astrais. Então, eu tenho algum compromisso de preparos de alimentos e vou realizar esses preparos, né? E vai acontecer tudo perfeitamente. Tô conseguindo todos os ingredientes para realizar. É uma jornada para conseguir tudo, porque o capital é um pouco. Não é tão abundante assim, né? Não é muito próspero, né? E muito, né? O meu financeiro, assim, é infinito, assim, mais ou menos, né, gente? Então, às vezes leva um tempo para eu conseguir preparar um alimento. Por quê? Porque eu me deixei bem livre, assim, quando eu decidi nutrir alguns seres, eu deixei bem livre de ser qualquer energia. Então, como é qualquer energia, às vezes é uma energia meio cara, né? Aí eu vou atrás e dá certo. E são umas energias, por ser caro, né? Lógico que é extremamente custoso. E ao fato de ser orgânico também, de ser tipo 95%, 99% ser orgânico dos preparos, né? Orgânico, integral, vegano, né? Zero glúten, zero açúcar e zero transgênicos. Então, por isso, esse alimento é com muita força, né? Todos os alimentos que eu preparo é com muita força, porque eu tô extraindo a fonte primordial, a fonte infinita de pureza da Terra, do universo, né? Dos elementos, da água em si, porque todos esses alimentos são preparados nessa pureza. Então são energias extremamente gostosas, assim, gente. Eu preparo umas coisas que eu fico assim. Aí eu fico o dia, até chegar o dia de eu preparar o alimento, eu fico assim. De noite eu fico pensando em degustar logo, assim, em sentir, né, o alimento dentro de mim. Porém, agora que eu tô na fita do arroz, solamente arroz, assim, né, porque eu quero ser a substância arroz, o próprio arroz tá me conduzindo, porque eu fiz vários treinos psíquicos comigo mesma para reduzir os desejos, né? E fiz vários treinos psíquicos para renunciar às paixões, né? Então, os alimentos são uma forma da gente estar apaixonado pela terra, né? A gente está apaixonado pelo mundo, a gente está apaixonado pelos alimentos, a gente está apaixonado pelo que nos dá prazer, né? Então, o meu objetivo é renunciar a todas as paixões, assim, né? E viver no puro amor, assim, né? Viver na pura bondade, benevolência, tá? Praticando a minha vida diária em prol da elevação humanitária, né? Em prol do amor, em prol
da expansão, né, de informações corretas e verdadeiras, honestas e justas para nós enquanto seres humanos. Então, esse é o meu objetivo, estar aqui agora na presença, realizando o que seja próspero para todos os seres. Então, quando a gente está em umas paixões, a gente está realizando o ego, né? A gente está realizando nossos desejos egóicos, assim. Então, eu ainda tenho isso dentro de mim, porque eu tenho desejos, de certa maneira, que são fontes de paixão, talvez. Porque eu tenho uma lista, gente, eu tenho uma lista de compras. Até ontem, né? Eu tinha uma lista de compras. Mas na minha cabeça, tudo aquilo ali que estava na lista de compra é completamente perfeito, ideal, porque é o que eu preciso fazer. Mas na minha cabeça, eu tinha mais, tipo, umas 3 coisinhas, assim, que ia meio que ia passar um pouco da grana que eu tenho pra investir nessas energias que estão na lista. Mas na minha cabeça, eu sei que eu vou comprar essas 3 coisinhas, que são as 3 coisinhas que eu preciso, mas não preciso em grande quantidade, porém, eu sei que eu quero muito mais. E quando eu quero muito mais, é porque eu tô desejando, de alguma forma, né, mais prazer dessas fontes, desses alimentos, né? Porque são tudo alimentos, né, gente? Aí eu fico pensando, somos feitos de substância? Ai, eu queria ser puro sol, gente, queria ser puro sol. Tanto que seria incrível se eu fizesse esse vídeo lá no sol, pegando um sol, né? Mas às vezes eu venho aqui porque é aqui que eu me manifesto melhor, assim, né? Mas enfim, como somos feitos de substância, eu fico pensando, tá, gente, imagina essas pessoas que deixam de comprar alguma coisa pra comprar, tipo, cigarro, tá ligado? Pessoas deixam de comprar alguma coisa, a minha experiência, pessoas deixam de adquirir, sei lá, algo muito incrível um livro que vai transformar a sua vida pra comprar um vinho de 50 pila. Aí você toma esse vinho de 50 pila por 2 dias e foi tão efêmero e vai te causar só karma, porque o vinho vai te causar uma certa distração, vai te colocar em um ambiente, gente, se vocês não repararam, eu sou um vinho Bordeaux. Eu não bebo vinhos, porém eu bebi tanto vinho na minha vida, gente, que eu me tornei um puro vinho, né? Bebi vinho desde que eu era criança, gente. Eu lembro de beber vinho desde criança. Jesus, gratidão. Gratidão pelo que, né? Mas enfim, eu sou um vinho Bordeaux hoje, se vocês não estão reparando. E é uma parada que eu reparei, gente. Eu sou um vinho. Eu sou puro álcool. De tanto álcool que eu tomei. Então, tipo, o meu corpo precisa de uma desintoxicação completa. E é isso que eu tô realizando, me alimentando apenas de arroz, pra ver se eu consigo, pelo menos, distanciar o máximo possível essa vibração. Mesmo sendo uma vibração benéfica em alguns pontos, porém, é uma vibração que, tipo, te afasta da sobriedade, da lucidez, das decisões conscientes, onde você está desperta na hora de realizar uma decisão, você está desperta na hora de realizar um caminho, você está desperta na hora de caminhar, você está desperta na hora de acordar, você está desperta. O despertar é estar aqui agora na presença, olhando o que está acontecendo e não pensando no que aconteceu ou no que pode acontecer ou em fantasias ilusórias. E é isso que as substâncias nos causam. Ou as substâncias nos colocam em inércia, né? A gente se anestesia de alguma forma com qualquer tipo. Tipo, o café, gente, é uma pura loucura pra te colocar em uma anestesia. Tipo, o café vai te anestesiar pra você realizar o que tem que ser feito de uma forma assim, meio que impulsiva, porém vai te deixar ansiosa no final.
Então não é muito mais tranquilo a gente realizar tudo numa lucidez, de realizar tudo numa concentração própria de uma substância que vai te manifestar tranquilidade ao mesmo tempo? Aí eu fico pensando, é bem melhor tomar um chá de camomila, tomar um chá de alguma energia, e na hora que você estiver tomando esse chá, ou tomando essa cevada, uma cevada interessante também, mesmo que tenha glúten, eu não consumo cevada por ter glúten, né? Mas para substituir o café é excelente. Tomando uma cevada ali, você coloca uma intenção no momento de tomar a cevada, e a intenção é realizar o que eu preciso fazer hoje e movimentar o meu dia de uma forma que seja benéfico para firmar meus objetivos, sei lá. Comer um arroz. Eu não sei muito bem porque eu tô comendo arroz. Porque eu já comi vários arroz, já comi uma cumbuquinha de arroz, tô comendo outra cumbuquinha de arroz. Mas é aquela coisa, eu tô acostumando o meu corpo a receber a neutralidade. Porque quando a gente é neutro, a gente é equânime nas nossas decisões. Então, se somos feitos de substância, a gente é feito de tudo aquilo que a gente consumiu. A gente é feito da água, a gente é feito dos vegetais ali que foram consumidos, a gente é feito das drogas que foram consumidas, né? Eu sou puro papel. A gente não é só as substâncias, né? Eu não sou só as substâncias que eu consumi, eu sou as substâncias que o outro consumiu e aquele outro que tá se coligando comigo, aquele outro que tá se manifestando junto da minha vida, né? Aquela pessoa que se manifesta perto de ti, você é feito da substância que aquela outra pessoa consome. Principalmente se você consome junto, né? Então, aí, se você consome junto, aí você vai se tornando a substância, né? Mas só se você conhece a pessoa, gente, você conhece, sei lá, uma pessoa que cheira muito cocaína. Você acaba sendo uma cocaína também. Mas não tão forte quanto uma pessoa que é pura cocaína, gente. Eu conheço umas pessoas que são pura cocaína, vocês não têm noção. Devoção aqui, né, no arroz. Conheço uma galera que é puro papel. Puro ácido, assim. E aí? Essas substâncias vão estar no teu corpo porque elas foram incorporadas no teu sangue, nas tuas células, nos seus átomos, porque é como o nosso corpo recebe o que vem do externo, né? O nosso corpo distribui várias. Desde quando recebeu, o corpo vai distribuir pro organismo inteiro. Então essas substâncias ficam agindo. Se você fica colocando mais essa substância no teu corpo, mais essas substâncias vão incorporando dentro de si. Por isso que eu penso, gente, quando eu parei, né, de beber álcool, eu pensei, por que eu vou precisar beber álcool pro resto da minha vida se eu já tomei a quantidade de álcool necessária para eu ficar bêbada pro resto da minha existência? Gente, se eu quero ficar bêbada, eu lembro de algum porre que eu tomei no passado e me baixa. E quando eu quero sentir, né, esse relaxamento do álcool, eu simplesmente me alimento de frutas. Porque é isso que as frutas causam, né? E a fermentação só vai te causar um impulso no estômago, no intestino, assim, a tua frequência vai te dar um clique diferenciado, porque a fermentação vai causar o quê?
mais energia. A fermentação vai te dar, vai te demandar mais energia, não vai te dar mais energia. A fermentação vai demandar mais energia, então vai ficar solicitando muito mais energia. E aí, eu penso, por que eu vou machucar o meu intestino assim, com fermentação, sendo que eu posso entregar algo muito mais leve, algo muito mais tranquilo, algo muito mais pacífico. E muito mais claro para o que a gente necessita fazer. Claro que isso é pro meu biotipo de pessoa. Tem gente que tem que viver se alimentando de fruta diariamente. Eu gostaria de ser uma pessoa assim também. Eu já tentei ser frugívora, mas eu não tenho muita grana não pra ser frugívora. Na real, é investimento. Olha aí, essas são as palavras, essas são os pensamentos que eu gostaria que viessem até aqui. A grana, gente, a gente decide investir. Tipo, eu decidi investir em arroz, certo? Então eu decidi investir em arroz. Consequentemente, alguns outros alimentos não fazem parte da minha vida daí. Por quê? Porque eu tô dando atenção pro arroz. Aí, qual que é a fita? Mostrar pra vocês o que acontece. A gente tem que dedicar um tempo pro alimento. Nem que seja a tua vida. Dedicar a tua vida pro alimento. Aí, dependendo quem é esse alimento, o alimento tá pensando nos teus sonhos, no que você quer realizar enquanto ser humano. O alimento tá pensando lá que você quer comprar tal energia. O alimento tá pensando em te ajudar a fazer isso de alguma forma. O alimento tá pensando em nutrir a empolgação, o que vem, gente, o que vai proporcionar o movimento para o alimento seguir o que é para fazer é o seu impulso de conduzir esse alimento direito na hora da digestão. Então, enquanto o alimento está passando lá pelo intestino, saber pensar é saber digerir. Então, saber digerir é saber pensar. Então, enquanto você está digerindo o alimento, você tem que estar pensando em estratégias perfeitas para realizar tudo o que você precisa. De uma forma clara, pacífica, de uma maneira que vai te impulsionar a fazer tudo naturalmente, espontaneamente e facilmente e conquistar o que se deseja. Na plenitude, na quietude, no silêncio, na atenção, na disciplina, na higiene, né, gente? Na organização. Então, no calor psíquico, o que eu tô... Arroz, me traga calor psíquico, porque essa noite eu passei frio. Gente, eu passei frio, eu fiquei desesperada. Umas horas que eu tava desesperada, que eu tava passando frio. E hoje, por que eu entrei nesse inferno de frio? Caralho. Falei palavrão, viu? Perdão de volta, pessoas. Passei frio, gente. Então, arroz, se você puder me proporcionar muito calor psíquico essa noite, tanto que eu até arrumei assim a minha cama pra... A minha cama. O lugar que eu deito, né? Até arrumei o lugar que eu deito assim com mais coisa por baixo, assim, pra... Porque eu acho que foi o chão. Tava geladão.
Eu não durmo direto no chão, mas acaba vindo o frio do chão, né, gente? Fica gelado, vem um vento sul. Geladíssimo. De noite eu passei frio, daí eu fiquei putz. Botei roupa daí, né? Botei altas roupas. Aí consegui dormir. O interessante do arroz é que ele lembra. Ele lembra assim, tipo, você tem que mastigar várias vezes, porque a digestão começa na boca. Segundo a macrobiótica, tem que mastigar mais de 50 vezes. Isso é verdade. Não tô brincando aqui, não. Porque eu tô lendo um livro chamado Macrobiótica Zen. Eu tô relendo, porque eu já li esse livro, né? Mas eu tô relendo. Do Washawa. Galera que curte macrobiótica tá ligado quem que é o Washawa, né, gente? Todo mundo que... O cara é o rei da macrobiótica. Aí eu tô relendo o livro justamente pra recordar a importância de termos um corpo puro, né? Um corpo límpido, uma energia sóbria, uma energia eterna, né, gente? A gente fica na eternidade, porque independente dos pensamentos, uma parada que eu tava falando antes, né? Eu tô desejando me alimentar e tal, do que eu vou preparar, né? Eu tô desejando os alimentos que eu vou comprar e preparar e fazer um arroz com isso, porque agora eu tô comendo só arroz, mas fazer um arrozinho com isso e tal. No começo tava sendo bem mais forte, agora o arroz mesmo já tá tipo assim, eu sou o suficiente pra você. O arroz tá assim, eu sou apenas o suficiente pra você, eu já sou tipo mais do que suficiente pra você. Porque, tipo, a gente vai viver essas energias com esse ingrediente, e esse preparo vai acontecer, esse tantra vai acontecer, porque pra mim é tantra, gente, tudo isso é tantra. Se vocês não sabem, eu sou uma mestre tântrica, né, com licença. É verdade, gente, eu sou uma mestre tântrica. Tantra, se vocês querem uma definição de tantra? Vocês querem uma definição de tantra, né? Eu vou trazer uma definição de tantra pra vocês. Não é fácil definir o que é um tantra. De acordo com a sua etimologia tibetana, tantra significa literalmente tratado ou dissertação de natureza religiosa. Em geral, pertence à escola de yoga chamada Yogacarya Manayana. Há dois tipos de tantra, o hindu e o budista. O tantra hindu é geralmente disposto na forma de um diálogo entre o deus Shiva, como o guru divino, e sua Shakti, Parvati, frequentemente em suas formas iradas como Bhairava e Bhairavi. No tantra budista, essas divindades genuinamente hindus são substituídas por divindades budistas, por Budas e suas Shaktis. A Shakti continua sendo sempre Shakti, né, gente? Mesmo no budismo. Ou por deuses e deusas. Uma característica de ambas as classes de Tantra é o fato de normalmente elas serem baseadas na filosofia da yoga. Tantras são provavelmente muito mais antigos do que supõem os críticos europeus. De acordo com os hindus ortodoxos, os tantras são de origem védica e destinaram-se a servir de escrituras principais para essa época, que é a época de Kali Yuga, né? Alguns budistas reivindicaram uma origem genuinamente budista para o Tantra. O ponto de vista hindu é, contudo, o que comumente se aceita. Então,
Como enciclopédia de conhecimento de seu tempo, os Tantras são muito numerosos. Alguns concernem a natureza do cosmos, sua evolução e dissolução, a classificação dos seres sensíveis e dos vários céus, infernos, mundos, as regras divinamente instituídas que governam as relações humanas e a conduta, as numerosas formas de culto e treinamento espiritual, ritos cerimoniais, meditação e yoga, deveres dos reis, leis, costumes, medicina, astrologia, astronomia e mágica. Em resumo, tratam de todo o ciclo das ciências do Oriente. Isso é Tantra. Então, basicamente, né, gente? Se você quer saber o que é Tantra, agora você sabe. Então, por que esses alimentos pra mim é Tantra? Porque pra mim, gente, comer, isso é uma frase do caderno roxo que eu tô escrevendo. Tô quase terminando, faltam umas 2 folhas pra eu terminar esse caderno. Comer é fazer sexo. Transar é fazer. Não. Se alimentar é fazer amor. Gozar é nutrir. É isso. Deixa eu ver se é isso mesmo. Vamos ser verdadeiras aqui. Opa, peguei o outro. Quando eu tô preparando um alimento, gente, quando eu tô preparando alguma escrita pra preparar um alimento, né? Tipo, tô colocando, esse ingrediente vai combinar com isso, vai ser assim, vai ser... Eu já tô imaginando o que vai rolar enquanto eu fizer esse alimento. Se rolar de uma maneira certa, se for um espírito que tá ali sintonizado e, né, um espírito que tá atento para o que tá acontecendo. O que eu tô combinando, gente, porque se eu quero preparar um alimento, é porque eu quero preparar uma energia, uma dissertação, quero preparar um diálogo, e os alimentos vão me proporcionar isso, tá ligado? Então, por isso que eu digo, ó, comer é fazer sexo, se alimentar é fazer amor, nutrir-se é gozar, quanto mais mastiga, mais instiga, excitada na magia. Então, gente, comer assim, é fazer sexo, só pronto, comeu. Se alimentar é fazer amor, né, gente? Se alimentar é você colocar pra dentro algo e dali auto presente enquanto você se alimenta e tá tendo certeza que aquilo vai te estar nutrindo e vai te proporcionando energias vibratórias de benéficas pro seu ser, né? E nutrir, quando nutre mesmo, quando você goza assim e sente aquela potência de estar em união cósmica com outro ser, isso é nutrir, gente. É o teu corpo receber todas as células necessárias, todas as vitaminas e proteínas e todas as energias estarem funcionando perfeitamente para tua saúde. Então, quando eu tô pensando em preparar alimentos, é com esse intuito, né, gente, de eu me comunicar pessoalmente com os seres, né, e instruir e informar de alguma forma que o meu próprio diálogo vai ter o diálogo, porém o silêncio é muito mais eficaz, porque o alimento mesmo que vai te proporcionar a sabedoria necessária. Porque é isso que eu faço, gente. Se a pessoa é muito ignorante pra mim, come assim, ó, come isso aqui, que você vai entender alguma coisa. Porque eu nem preciso nem falar nada, né? Mas por isso que tá lá tem lá no meu Instagram milhões de energias que você consegue preparar por si só a partir da visualização do que eu preparava anteriormente, porque daí você consegue seguir um roteiro, um caminho. Hoje em dia eu tô preparando algo muito mais profundo, que é
o que eu estou oferecendo para as deidades, o que eu estou oferecendo para as divindades, o que eu estou oferecendo para os orixás, o que eu estou oferecendo para as cores, para os elementos, para a natureza. Tudo que eu estou me alimentando, eu estou oferecendo para os cristais, eu estou oferecendo para seres vivos que existem nesse plano aqui agora e no plano aqui agora, no futuro. Eu estou oferecendo instruções para manifestar sabedoria, assertividade, tranquilidade, atividade, movimento. Esses são meus propósitos de estar aqui, né, gente? Por isso que quando a gente vai se alimentar, a gente tem que se alimentar disso que eu estou falando. Algo positivo, algo benéfico, né, gente? Porque se você for se alimentar lá de um bagulho transgênico pra você ir tretar com o teu bofe depois, o que vai adiantar? Ou se você vai lá e se entope de comer alguma parada e depois tá irritada por alguma coisa e vai lá e briga com a tua mãe, o que vai adiantar, gente? Quando eu era substância álcool, isso acontecia. Quando eu era substância cigarro, isso acontecia. Quando eu era substância other drugs, algumas drogas me deixavam bem boa. Então, as drogas que me fizeram bem foi o LSD, as drogas que me fizeram bem foi o cogumelo, as drogas que me fizeram bem foram a ganja. Essas drogas me fizeram muito bem, me encaminharam por algo bem positivo. Entretanto, me encaminharam de uma forma que o karma se resolve por si só. Então, quando você decide usar uma substância, a substância vai te conduzir pro que você é. E se você está realizando atitudes kármicas, você vai receber atitudes kármicas. Se você está realizando atitudes dharmicas, dharma, de estar realizando méritos, né? Tá realizando energias de caridade, de bondade, de gentileza, de benevolência, de beatitude, o Dharma, aí você vai receber Dharma. Então, tudo isso tá conectado. Sabendo que as decisões, eu decido pelo Dharma, é você decidir por alimentos veganos, é você decidir por alimentos, por substâncias veganas, aquelas vamos dizer assim, né? Por substâncias integrais, por substâncias livre de qualquer tipo de químicos, né? A gente tem vários aditivos químicos, né, nos alimentos. É você decidir por isso, né? Por energias veganas, que eu já falei, por energias livre de qualquer industrialização. Então, o arroz passa por um certo tipo de industrialização, né, gente? Tanto que vai chegar o momento que eu quero desistir do arroz, porque causa muito plástico na minha vida. Eu tenho vários e vários plásticos de arroz, porque eu fico acumulando arroz. Aí, gente, cadê o arroz 5 quilos integral orgânico? Eu gostaria de um arroz 5 quilos integral orgânico, por favor. Daí eu consumiria um plástico, não 5 plásticos. Porém, tô guardando os plásticos pra ver de que maneira efetiva eu consigo utilizá-los ou de que maneira eu consigo reciclá-los em algum lugar apropriado que consiga reciclar esses pacotes, assim, né? E eu quero mandar diretamente pra indústria de volta, assim, né? Utiliza esse plástico pra fazer um outro pacote, né? Aí, enfim, vai chegar o momento que eu quero desistir disso também, desistir desses plásticos e ir diretamente lá no campo e... Olha, eu quero tantos quilos de arroz, me vê aí uns quilos de arroz, eu vou lá e levo meu próprio saco de arroz, meu próprio pote de arroz e recebo o arroz ali no próprio pote. Eu preciso, né, até o momento de eu plantar o meu próprio arroz. Gente, eu não faço a menor ideia como planta arroz, como colhe arroz, mas tipo... Enfim. Porque
Por que eu quero ser a substância mais neutra possível? Porque é a substância mais simples, gente. Simplicidade é você voltar à origem. E a origem é o que, gente? Tá com fome? Vai lá e planta. E tenha paciência pra colher. Tá com fome? Vai lá colher de uma árvore. E tenha o coração puro pra acessar a árvore. Porque as árvores só deixam você acessar se você é pura. Se você é pura de intenção com aquela árvore, aí a árvore vai deixar você acessar ela. Senão, você pode ter uma árvore lá na tua casa de sei lá, fala uma fruta aí. Banana, não sei. Você pode ter uma árvore lá de banana na tua casa e simplesmente as bananas apodrecer e não comer a banana, porque se você não tem o coração puro o suficiente para comer as bananas, a árvore vai assim, ó, essas bananas aqui, deixa aqui essas bananas aqui, que ela vai voltar pra terra e vai voltar pra vibração terra, que é melhor do que ser comida por um coração podre. Um coração podre de intenção, no caso. Se a intenção é estou me alimentando para receber energia, para receber força, para receber sabedoria, para receber atividades interessantes que essa banana pode me proporcionar, aí com certeza é interessante se alimentar, porque daí a árvore vai te abrir as portas do ventre da árvore em si, né, gente? Calma que eu vou fazer um xixi aqui. Então é isso, né, gente? É nesse fluxo energético que a gente se comunica. Vou colocar uma blusa aqui. Gente, calma que eu logo pago essa blusa. Eu comprei uma blusa no brechó e não paguei até hoje. E faz tempo. Mas, gente, é a única blusa direito que eu tenho. Na real, é a única blusa que eu tenho. Eu tenho uma outra blusa que ela é tipo um cardiganzinho assim. E essas de manga comprida que não são necessariamente muito quentes, né? Então, a gente é feitos de substância. Então, a gente é feito de substância, roupas também, né? A gente é feito, tipo, de algodão, a gente é feito de poliéster, a gente é feito dessas energias também. Então, tem que lembrar disso também. A gente também é feito dessas substâncias que nos impulsionam a realizar tal energia, assim. Às vezes você nem quer. Às vezes você nem quer. E nem sabe por quê. Mas alguma coisa tá interferindo ali. Qual substância você é? Que te influencia a realizar certas atitudes. Mas basicamente eu tô vivendo esses dias assim, de me alimentar de só arroz, pra sentir esse primeiro momento. Depois vai acontecer outros momentos de eu realizar isso por um tempo muito maior. Aí eu venho aqui, eu não venho aqui pra lá o que aconteceu. Mas é tudo a intenção.
Qual que é a intenção de se alimentar do arroz? Ter a energia do arroz. Quem quer o arroz, né, que vai te proporcionar essa energia? O arroz é o ânimo, né, gente? O arroz, ele é yang. Então, eu quero me alimentar de uma energia masculina, de um calor masculino. Como eu falei, tá meio frio, né? Aí eu como o arroz nesse sentido do aspecto do calor psíquico se manifestar. Porque se eu não tô conseguindo, eu posso até conseguir, lógico que eu posso conseguir isso, né, gente? Realizar o calor psíquico por mim mesma, a partir da respiração e de práticas, é super possível. Mas às vezes a gente tá tão condicionado a realizar um certo tipo de atitude que nem repara o quão importante é prestar atenção porque você está fazendo alguma energia ou porque você está se alimentando de tal energia ou não. Por que você quer ser essa substância? Essa é a questão. Por que você quer ser um café? Por que o café vai te fazer bem? Por que você quer ser um leite? Por que você quer ser um queijo? Qual que é a tua carência que está te levando a se alimentar do alimento de um animal? A gente é ser humano. Aí você tá lá comendo um queijo, sendo que o queijo é pro bezerro. O queijo não, né? Você tá comendo o leite é pro bezerro. Aí você tá comendo lá um processo industrializado de um alimento que é para nutrir um bezerro. E a gente não é bezerro, a gente é ser humano, a gente merece o leitinho lá quando a gente é bem bebezinho, bem criancinha e se nutre do leite materno. A gente começa a entrar nos assuntos que eu podia ficar horas aqui falando sobre isso, gente, mas alguém vai querer escutar horas disso? Mas enfim, por que você quer ser a substância drogas em si? O que essa substância está te favorecendo psiquicamente, emocionalmente? Somos feitos de substância, gente, e é isso, né? É só um lembrete aí, um vídeo pra gente refletir nesta tarde, nesta noite ou nesta manhã, depende, nessa madrugada, pra hora que você estiver assistindo esse vídeo. Eu tô consumindo substância celular nesse momento, né, gente, porque infelizmente eu não sou uma pessoa tão radical ainda. Um dia eu serei tão radical a ponto de excluir o celular da minha vida. Mas no momento o celular ainda é muito útil. Ai, quero ir lá pegar um sol, tá ligado? Vou sair daqui dar um rolê, pegar um sol. Mas essa é a fita. O sol vem e vai, né? Que coisa. Daí eu fico, o que adianta eu ir lá e o sol não tá lá, daí eu prefiro ficar aqui no quietinho, né, gente? Mas enfim. Tô analisando aqui, né, gente, o que eu tô fazendo. Minha alimentação de arroz. Vamos ler uma poesia, então. Essa poesia é do Caderno Laranja. Aí o Caderno Laranja, basicamente, primordialmente, ele é todo sobre alimentos. Aqui, ó, pipoca, cigarro branco, banana, tabaco, manga, ganja, banana seca, haxixe. Pra eu parar de... Pra eu identificar, né, o que eu tava desejando, o que eu não tava desejando. Aí, essas poesias são tudo sobre alimentos. Então, tipo, basicamente eu me alimentava e depois eu ia lá e escrevia. Então, os alimentos que se expressavam, né, gente?
Os alimentos se expressavam daí. É incrível, gente. Tem tanta coisa engraçada esse caderno. Eu amo esse caderno. Eu amo muito esse caderno. Então, às vezes, eu tenho que ler ele pra eu lembrar o que tá acontecendo, né? Vamos lá. Ah, se você ficou até aqui é porque você merece escutar uma poesia, né? Aquelas. Cadê? Eu quero ler a poesia do arroz, né, gente? Porque se ela tá falando de arroz, eu quero ler a poesia do arroz. Aí, claro, né, que essas poesias são todas sobre os alimentos que estavam fazendo parte da minha vida, né? Em algum momento, talvez eu escreva outra com outros alimentos, mas no momento, os meus alimentos principais eram esses aqui que estão aqui dentro. Tem vários, né? Não milhões, mas tipo, tem vários e vários alimentos. E para eu identificar realmente o que é cada alimento, né? Tipo, se tal fruta, quando eu vou me alimentar de uma fruta, eu sei que eu tô me alimentando de tal pessoa. Quando eu vou me alimentar de outra fruta, às vezes vem outra pessoa nas minhas ideias, assim. E é assim que eu consegui identificar as pessoas, né? Então, tipo, se eu vou lá, vou me alimentar de um fruto, aí vem diretamente o nome do ser na minha cabeça, eu realmente quero me alimentar desse ser ou não? Talvez não, então é melhor eu deixar quieto. Ou tipo, coco sexo, gente. Eu tava comendo tanto coco esses últimos tempos. Não sei se foi ano passado ou esse ano. Comi muito coco seco, gente. Eu amo coco seco, assim. Eu amo muito coco seco. Tipo, coco seco pra mim... eu amo coco seco, na moral. Eu, né? Meu ego aí, né? Gosto muito de coco seco. E eu identifiquei que coco seco era coco sexo, gente. Então, todas as vezes que eu tava comendo um coco seco, eu tava criando um certo tipo de karma, que era o meu passado lá, a menininha, a bonita lá, a serzinha lá que tava bebendo álcool, usando drogas, outras substâncias, tava indo lá transar também, né, gente? Por quê? Porque eu tava criando um karma aqui. Tava indo lá comendo altos cocos secos, sem necessidade, enfim, né, a gente tava indo lá sexo à toa. Então a gente tem que ter uma intenção clara com cada tipo de alimento. Eu me alimentei de arroz hoje porque eu sei que eu estou fazendo uma cura diante do arroz, né? Estou fazendo uma energia de cura aqui para a manifestação do arroz. E também porque eu gostaria... Achei a poesia. E também porque eu gostaria de fazer essa energia macrobiótica e tal. E também porque eu gostaria de fazer esse vídeo hoje, né? Então, e tá sentindo o arroz se manifestar, assim, nesses momentos do agora, para eu ir identificando se o arroz é realmente a substância perfeita para eu viver meus dias a dias e se no futuro, porque umas paradas que eu fico pensando muito é se eu desisto de tudo, assim, né? E simplesmente volto a me alimentar de vários outros alimentos que eu comia antes, ou se eu volto a ser crudívora, ou se eu vou tentar ser frudívora, ou se isso só vai me gerar mais karma de alguma forma, porque todos os alimentos que a gente decide colocar no nosso campo astral, no nosso corpo, vão estar gerando algum tipo de karma ou algum tipo de dharma, né, gente? Então eu tenho que saber quais são os frutos que vão me proporcionar o movimento certo para as minhas decisões. E eu sei que são os alimentos mais neutros, os alimentos livres de substâncias químicas, né? Eu parei de consumir sal, eu parei de consumir açúcar, né? Eu parei de consumir temperos em demasia. Eu sou uma pessoa que eu recuso alho e cebola. Então, alho e cebola estão bem longe da minha vida, assim, né? Do meu corpo, do meu espírito.
porque são alimentos táticos, se eu não me engano, e no Ayurveda, né, isso são alimentos da ignorância, então a ignorância tá vibrando a vibração da ignorância é horrível, horripilante, eu detesto ignorância. E prefiro saber, né, gente? Eu prefiro ser sábia, eu prefiro saber e ter consciência do que eu estou realizando nos meus dias, ao invés de simplesmente agir numa ignorância qualquer. Então, claro que mesmo na ignorância tem uma sabedoria atuando ali, porém, ou é a paixão, né, ou é esses desejos kármicos, né, esses desejos da carne em si, do cadáver, né, desejos que vão te impulsionar a realizar atitudes frouxas e o objetivo é a gente ter decisões certas do que a gente quer no nosso campo. Então, quando a gente decide pelos alimentos que estão fazendo parte do nosso dia a dia, a gente decide pelas nossas companhias, né? A gente quer que seja a nossa companhia diária, quem que a gente quer se encontrar no final de semana, com quem que a gente quer trocar uma ideia, com quem que a gente quer se trombar na rua. É tudo a partir dos alimentos, tá ligado? Então, é assim que a gente muda uma vida, gente, se alimentando corretamente, escolhendo nossos aliados, que é escolhendo o que a gente ingere, né? E o que a gente vê, o que a gente escuta, o que a gente cheira. Vou lá ler uma poesia pra vocês. Tropa do Arroz. O nome da poesia é Tropa do Arroz. Pra quem não sabe. Tropa do Arroz. Resolve depois. Tropa do Arroz. Uma multidão em uma simples colher. Pequenos grãos, pequenos pés. Resolve ou absorve. Branca ou integral? Como é o nutriente do tal? Arroz, viria dois, arroz, pois sozinho será, arroz, amará. Como desenvolver o seu lar, base de qualquer, saberá o seu Zé, arroz, qual sua história, quem compõe sua boia, flutuando em marés, mergulhando em rapés, quantos milhões respondem no estômago do Visconde, tropa do arroz. Alguém conta quantos milhões respondem, alguém percebe, mastiga 7, arroz teste, preste, serviços, arroz sacrifício, sermão ou lírico, quem escreveu sem seu sentido? Quem escreveu seu sentido? Prescreveu seu vício, apodrecido menino, comendo arroz, querendo mais depois, tropa insistente, quem preparou a merenda? Queria apenas a sobremesa, arroz, o suficiente para depois. Tropa do Arroz, gente, quem é a Tropa do Arroz? Chega aqui em mim, que eu sou puro arroz, eu amo arroz e fico muito satisfeita com arroz, assim. Nos primeiros dias que eu tava comendo só arroz, eu ficava tipo, ai, eu gostaria de estar comendo um arroz, e ficava imaginando o que eu gostaria que tivesse junto com o arroz. Gente, hoje eu já tô assim, arrozinho, maravilha. Claro que eu penso, né? Então, eu sei que futuramente eu vou estar me alimentando de um arroz com tal energia que eu vou adquirir. Beleza? Mas vai chegar o dia certo, o ideal para eu adquirir essa energia. E me alimentar dessa outra energia, porque daí vai ser outro tipo de tantra, vai ser outro tipo de comunicação, vai ser outro tipo de espírito, vai ser outro tipo de vibração, etc. Isso que é tantra, né, gente? A gente ter a sabedoria certa para ter a paciência necessária de aguardar astrologicamente o nosso destino, aguardar astrologicamente as nossas vibrações, né? Em nossas incorporações, né? Ter um momento ideal para tudo, né? E o meu objetivo também é parar de procrastinar. Enquanto eu procrastino, eu sou péssima, então a gente tem que saber discernir, na verdade, o que é procrastinação e o que é uma pausa necessária para o inconsciente vir para o consciente, né? Eu vou ler outra poesia sobre arroz, porque a gente tá falando do arroz, né?
arroz torrado, amêndoa laminado, ansiedade, Babilônia, cuida da lona, vou onde me encontra, busquei o que me ama, faltou grana, cadê a castanha, olhos claros, meu azul é o ato, amém, amém, doa, doa, busca na tesoura, torrado pra vassoura, sobre mergulhar com sabor, o paladar é só o tom, queres viver, sentir pra quê, tô querendo ver, é real, esqueça o sal, produza seu quintal, meditando no astral, é simples pra mim dizer o quanto eu te amo. Ah tá, esse é outro daí. Esse é outra poesia. Meditando no astral. Gente, arroz torrado. Eu queria comer alho. E aí eu comprei amêndoas laminadas e parecia alho e tá tudo certo. Porque daí era amêndoas laminadas e não alho que ia me transportar para uma energia muito louca de ser alho. E a amêndoa é muito mais de boa, né, gente? Eu gosto muito da amêndoa laminada. Ainda mais torradinha. Tudo de bom. É simples pra mim dizer o quanto eu te amo. Esse aqui é sobre mandioca, daí. Gente, eu amo a mandioca, te falar. Ó, tanto que eu quero parar de usar algumas palavras. Eu quero parar de usar a palavra eu quero parar de usar a palavra minha, eu quero parar de usar a palavra meu, teu, porque a gente... Tudo é de todos. Ah, coco seco também era o cigarro pra mim numa época. Eu ficava pensando que quando eu tava comendo coco seco é porque eu tava comendo cigarro. Mas faz todo sentido, gente, porque o cigarro vai querer o quê? O cigarro vai querer carne, o cigarro vai querer se comunicar e trazer um conforto físico, emocional de alguma forma. Mas acaba indo de uma forma meio negligente, assim, né? Que a gente acaba só indo comer alguma coisa, né? A gente tá com desejo do que, boca? O que você quer, boca? Quer mamar o quê? Não é o leite, leite é do bezerro, a teta é da vaca. É uma carência efetiva materna, né, gente? Coco seco. Cigarro ou adereço? Vejo. Qual a vontade do desejo? Oral. Fluxo vibracional. Mastigar para espantar o mal. Ruminação até chegar ao chão. Quem controla a sua mão diria que é o portão. Portal para o entendimento. No estômago tento. Renúncia pelo momento. Escutar o vento. Enviar palavras para o começo. Quem seria essa percepção? Em um mundo razão. Encontrei amor na solução. Te amo e paz. Acalmar os pensamentos, escutar o alimento, seguir a estratégia da sabedoria. Pergunte, menina. Quem dá tom na sua vida? Então é isso, né, gente? Já deu 1 hora aqui de vídeo. Meus vídeos estão dando 1 hora, geralmente, né? Mas pra você que vem até aqui, gratidão. E muita droga. Muita droga. Se você chegou aqui, ou é por isso, né, gente? Ou é pelo que você é lúcido o suficiente pra receber as minhas palavras. Mas se você tá bem, assim, usando as drogas que você usa, que bom que você conseguiu chegar aqui também, tá ótimo. Gente, eu usei muita droga da minha vida, mas eu estou me limpando de tudo. Estou me limpando de tudo. Tanto que eu já parei faz muito tempo de usar várias substâncias. E hoje minhas substâncias basicamente são vegetais, e grãos, e leguminosas, e frutas. E é isso que dá o tom na minha vida, né, gente? Essas frutas magníficas. E essas energias vibratórias, né? Do reino vegetal da terra, né? E assim, né, eu me alimentando do arroz, eu vou estar recebendo já as informações necessárias dos alimentos que são para eu me comunicar. Então, tipo, daqui a um tempo eu vou querer me comunicar com
é tal vegetal, né? Imagina comer uma abobrinha. Gente, faz tanto tempo que eu não me alimento de uma... Comer, então. Eu não quero comer, eu quero me alimentar da abobrinha. Porque eu não quero fazer sexo com a abobrinha. Eu quero fazer amor com a abobrinha. Então eu quero me alimentar de uma abobrinha no momento que eu vou me alimentar da abobrinha. Não apenas fazer sexo com ela. Porque por que eu vou comprar uma abobrinha, gente? Qual que é o intuito de uma abobrinha? Só uma abobrinha? Por que eu vou querer uma abobrinha se eu... Qual que é o intuito de uma abobrinha? Um papo, assim, uma conversinha de desinteressante, assim, tipo, tá, uma conversinha nada só pra eu saciar minha carência. Não, eu quero me alimentar da sabedoria da abobrinha. Então, se eu comprar uma abobrinha, vai ser com essa intenção, gente. Faz tanto tempo que eu não como uma abobrinha, porque geralmente é só abobrinha, né, gente? Porém, eu tenho confiança que a abobrinha é extremamente inteligente. Se a gente vai se alimentar de uma abobrinha no futuro. Então, eu posso pensar em um preparo de um alimento com abobrinha. Ou um preparo de alimento com o arroz, com isso, isso, isso. Para me alimentar. E o arroz vai me trazer a sabedoria perfeita para eu ter o discernimento de quais alimentos que são para se manifestar no meu campo ou não. Simples, né? A gente consegue criar tudo a partir da nossa alimentação. Vou fazer uma outra poesia aqui. Cebola e alho, juntos são danados. Entram em qualquer avoado. É tipo sal. Botam e tchau. Em restaurantes 1000, tanto faz se és viril. Come, come, tio. Nem viu. Quem entrou no cio, cebola e alho distraiu. Qual a história? Tipo cola. Babinóia. Isso é um adendo aqui pra gente perceber, tipo, putz, eu tô me alimentando desse buffet diariamente há anos e de vários buffets de restaurantes e tudo basicamente vai sal, cebola e alho. No feijão vai sal, cebola e alho. No arroz vai sal, cebola e alho. No macarrão vai sal, cebola e alho. No coisa vai sal, cebola e alho. Sal, cebola e alho. Sal, cebola e alho. Sal, cebola. Gente, esses alimentos estão penetrando no nosso ser coletivo continuamente. E a gente nem percebe, porque a gente está tão viciado em sal, cebola e alho que a gente nem consegue perceber. Ou azeite não, ou óleo. Nosso corpo tá tão viciado nisso que a gente nem percebe que, tipo, eu tô comendo isso aqui, tem isso, isso, isso. A gente tem um tempero ou outro tempero ali que a gente nem sabe que o cozinheiro colocou e você nem sabe. Aí você nem sabe o que tá acontecendo dentro do teu corpo porque você não sabe o que você tá se alimentando. Então, tipo, gente, que absurdo. Então, tipo, eu gosto, quando eu preparo alimento, de falar assim, olha, isso aqui que se eu vou oferecer pra alguém, isso aqui que você tá comendo é puro arroz e água. Arroz e água. Se eu vou fazer um outro preparo, vamos lançar aqui para um desafio aqui para vocês. Fazer um preparo aí na casa. Isso aqui é um sanduíche de pão de mandioca, pão de mandioca. O vento deu um sanduíche de pão de mandioca com alface, tomate, cenoura, beterraba, repolho, couve e um ovo frito. Pra quem come ovo, gente, eu não como ovo, mas tipo, dá pra gente simplificar. Pra quem come ovo. E pra você vir aí, pra quem come ovo. Ah, caiu o bagulho ali da minha aluna. Viu, gente? Bota um ovo, as paradas cai tudo, né? Vai fazer o quê? E um outro pão de mandioca em cima. Esse é o sanduíche. Aí você tem que ter certeza que é um pão de mandioca. Mas daí o pão de mandioca tá lá. Farinha de mandioca. Aí será que a farinha tem fermento ou não tem fermento? Qual fermento que foi? Tem sal ou não tem sal nesse pão?
Tem açúcar ou não tem açúcar nesse pão? Tem um temperinho ali discreto ou não tem um temperinho ali discreto? Tem azeite ou não tem azeite? Que não vai ser só o pão. Vai ser todos os ingredientes do pão e cada um vai se manifestar de alguma forma no seu campo organísmico. E aí? Você confia tanto assim nessa padaria que te vendeu pão de mandioca? Esses dias eu comprei um pão de mandioca, eu comprei um pão de aipim, inclusive. E a mulher falou que era 0 sal, 0 açúcar, vegano. E a farinha orgânica, integral, eu não sei se era integral ou não, mas podia ser farinha branca, porém se era orgânica, tudo bem. E, gente, eu confiei lá no Produtos Naturais que vendia esse pão, que dizia que era 0 sal e 0 açúcar. Confiei, gente. Se tinha sal ou não, se tinha açúcar ou não sei. Se era orgânico ou não sei, gente, mas eu confiei. Não sabemos, né? Porém, você tem que ter certeza que esse pão, se você fez o pão aí, você vai ter certeza. Por isso que eu prefiro parar de comprar qualquer coisa, gente, porque às vezes eu fico tipo, pato. Eu vou lá e como um bagulho do restaurante e eu nem sei o que esse restaurante tá me causando. Um impulso que esse restaurante tá me dando. E se é um restaurante orgânico, um refeitório, se vocês conhecem refeitório orgânico, gente, uma delícia, né? Mas sal, cebola e alho. Eu não consigo mais comer no lugar porque é sal, cebola e alho. Quando que não vai ter sal, cebola e alho nas comidas, gente? Eu vou poder me alimentar daí, por favor. Mas o fato é que eu não preciso me alimentar de outros lugares. Se vocês estão colocando sal, cebola e alho é porque vocês não me respeitam o suficiente pra isso, né, gente? Precisa me respeitar o suficiente pra você fazer um alimento que simplesmente retire o sal, cebola e alho. Porque o sabor de verdade é o sabor do alimento, gente. O sabor não é o sabor do sal, cebola e alho. O sabor tem que ser o sabor do alimento, que é muito melhor. Mas enfim, né, gente? Tô me alimentando só de mim mesma porque é uma prática, uma meditação. Não é porque eu quero... É porque não tem recursos. Não tem recursos, gente, pra eu me alimentar de... Não recursos, né? Não tem recursos, não tem lugares que eu possa me alimentar. Uma pessoa abençoada que faça alimentos pra mim com 0 sal, cebola e alho e tudo integral orgânico, com amor, carinho, paciência, com atenção, afeto, com intenções benéficas e benevolentes e que realmente esteja interessado em vibrar algo muito mais verdadeiro e honesto, né? Porque se o sal, cebola e alho fizeram eu abandoná-los, é porque estavam me fazendo mal de alguma forma. Tanto que eu ficava ficando ansiosa com os sal, gente. Comi um missô lá rapidamente. Gente, um missô que é puro sal. Comi, tipo, em 2 semanas, eu acho, um missô, sendo que tinha que durar mais de 2 meses um missô desse. E me fiquei extremamente ansiosa, ruim, detestei. Então eu parei com sal. Parei com açúcar também, porque me deixava agitada, ansiosa, com muitos pensamentos ruins. Então, hoje em dia eu tenho um discernimento muito melhor do que dos meus apegos e desejos e das minhas vibrações, porque eu consigo visualizar o alimento, apenas o alimento, não as interferências que tem no meio. Se você consegue visualizar as interferências e ver que são só interferências, tudo bem, gente, mas se você toma uma atitude nada a ver, porque teve a interferência que te impulsionou a realizar isso. E é isso que estava acontecendo com o sal, com o açúcar na minha vida. Eu tava tomando atitudes, né, gente? Tipo, tava agindo, meu corpo tava agindo de uma forma, eu observando, né? Meu ser observando, na verdade, né? Minha alma observando ali o meu corpo tomando uma atitude totalmente desnecessária. Simplesmente porque eu
consumir tal substância, que era substância sal, substância açúcar, talvez, substância álcool. O meu corpo tomando atitudes desnecessaríssimas só por causa da substância. Então, quando a gente tem um olho atrás do olho, quando a gente tem uma visão além de cima do que está acontecendo com o nosso corpo, a gente começa a perceber que tipo de substância que está te causando esse tipo de energia. E é isso, né, gente? Vamos reparar melhor, assim, né? No que você tá fazendo que tá te causando tal energia, né? E esse é o vídeo. Gratidão por você que assistiu até aqui. Se você quer comentar alguma coisa, comenta. Se você não quer comentar alguma coisa, não comenta. Se você quer declarar o seu carinho por mim, mande um pix, que vai estar aqui embaixo na descrição. Ou é mimosaproducions@gmail.com. Ou declare seu carinho mandando um comentário dizendo assim: oh, que legal o seu vídeo, gratidão, dá um curtir aí, sei lá. E vamos reparar melhor, né, o que a gente está se alimentando, o que a gente está fazendo na nossa vida. Um abraço para todos. E se você conhece um restaurante que é zero sal, zero açúcar, zero glúten, zero transgênicos, completamente orgânico, um restaurante que pode ter sal, cebola e alho, desde que tenha a opção zero sal, cebola e alho, né, gente? Desde que tenha a opção zero cebola e zero alho. Se tiver um restaurante assim, se você conhece um restaurante assim, me manda. Diga assim, olha, esse restaurante aqui, ele faz isso. Eu vou onde for, a gente atrás do restaurante. Se você quer conhecer um restaurante que seja assim, eu sou o restaurante que é assim, gente. Porque se você não sabe, eu preparo alimentos. Então, se você quer receber um alimento preparado por mim, que é nesse sentido, né? Zero transgênicos, completamente orgânicos, zero glúten, zero açúcar, zero sal. E vegano completa, né? Completamente vegana até o momento. Porque eu tô com medo, não é mentira, não tô com medo não, mas eu tô meio assim, porque eu quero comer um mel. Mas eu não sei se eu vou lá e como um mel ou não, gente. Até o momento eu sou completamente vegana. E eu sou essa pessoa, eu posso preparar um alimento pra você, me contrate. E me contrate, né? Me chama, diga assim, eu quero pagar um dinheiro, o dinheiro que você me pedir. E tudo que você pedir, eu te entrego pra você preparar esse alimento aqui. Entendeu? Tá, eu quero tanto de dinheiro, tanto de alimento. Aí a gente faz compras, te mostro os lugares e preparo o alimento no maior carinho e atenção possível. De preferência, substâncias barro, né, gente? Panela de barro, panela de inox, panela de cerâmica, né? Panela de vidro, panelas de pedra, de preferência. E basicamente isso, né, gente? Se você sentir, né, de receber um alimento, posso fazer um lanche, posso fazer um almoço, posso fazer umas marmitas, posso fazer uma janta, posso fazer uns sucos, vitaminas, a partir da nossa comunicação, de estar conectada, tipo, eu quero me conectar com tais energias, né, que vai ser a partir da escolha dos alimentos que vai ter disponível ali, ou dos alimentos que a gente vai atrás. Ou olha aqui o meu caderno de preparo de alimentos, gente, eu tenho vários preparos de alimentos.
eu quero que você prepare um alimento que já tá escrito aí, porque eu quero conversar com isso que você escreveu aqui, etc. Beleza, a gente vai atrás dos alimentos e eu preparo esse alimento pra ti. Porque eu sou uma restaurante ambulante. E... enfim, né? Pra gente se comunicar, pra gente fazer um câmbio saudável ou de dinheiro ou de outras energias que eu necessite. Tudo é muito amplo assim, né? Mas principalmente para passar a informação correta para o nosso ser psíquico, emocional estar se desenvolvendo enquanto ser humano, alma vivente, certo? Então, gratidão a todos que assistiram aí. Um abraço, um beijo e até mais. Até mais o próximo vídeo. Isso que eu quero falar, não. Até mais o que mais você quer que eu já não te dei, carai. Tá ligado? Até já? Cadê já? Até logo. Até o próximo vídeo, né? Escolhe um vídeo pra você assistir e deixa seu comentário, deixa um pix aí pra mim, pra me apoiar a comprar os alimentos que eu preciso. Tchau, gente.